no fim das contas, é a mesma história que a gente está discutindo da Petrobras, né, que a gente estava falando ali atrás. É a eficiência também. O problema, às vezes, não é gastar, mas como que gasta, né? E aí, um problema que é um passo adiante, que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui, é essa questão do INSS, né? Que no fim das contas, a gente está vendo 4 anos atrás, 5 anos atrás, talvez um pouco mais, sei lá, o tempo está passando muito rápido. A discussão da reforma da Previdência ajudou os mercados a andar, né, a gente via vários economistas falando que se continuasse daquela forma o país implodiria, as pessoas não conseguiriam receber sua Previdência, e parece que essa discussão está voltando agora. Quão sério, quão grave é esse momento atual? A questão da Previdência, né, a origem dela é num desastre em câmera lenta que está acontecendo não só no Brasil, mas no resto do mundo, né, que é o apagão demográfico. Para você manter uma população de qualquer país estável, você tem que ter uma relação de filhos por mulher de 2,1. Né? 2,1 a população fica rigorosamente estável. O Brasil já está com 1,6, 1,7. Tem países como a Coreia, que o negócio já está perto de 1. Então as populações estão encolhendo. A China fez o high de população dela em 2023 e 2024. A China já está começando um declínio populacional. Né? Quando você olha para crescimento econômico, o crescimento econômico é função de duas coisas, né? Crescimento da população economicamente ativa e crescimento da produtividade. Produtividade aqui no Brasil, como você não tem educação nossa, ensino de qualidade ruim, né? Crescimento de produtividade é baixo. Quando você começa a ter a parte da população também encolhendo, né, o crescimento da população encolhendo, você acaba tendo um crescimento de longo prazo esperado, crescimento potencial que os economistas chamam, um crescimento baixo. Isso também responde um pouco por essa falta de interesse estrutural no Brasil. E levando essa história agora para a Previdência, né, hoje, né, boa parte do nosso orçamento é uma máquina de transferência de renda, né, é uma máquina previdenciária. Sobra muito pouco para o Estado investir. E isso está sendo comprimido cada vez mais. Não é só no Brasil, não. Você olha para os Estados Unidos também. Nos Estados Unidos você olha as projeções também lá da previdência deles, já eles vão estar no ponto que o dinheiro livre para o executivo investir como ele quer vai acabar sobrando muito pouco. Hoje a nossa previdência, né, do INSS está com a relação de contribuinte para aposentado de 2:1. Tem 2 pessoas trabalhando, contribuindo, para uma pessoa que está aposentada. E já está deficitário, e você já está com as contas complicadas. Nesse ritmo de demografia que a gente está, 2050, estudo que saiu até no Valor recentemente, 2050 a gente vai estar com 1:1. Muito antes disso o sistema quebrou, o sistema implodiu. Então quando você olha para o INSS hoje, né, que você tem aquele teto de R$ 7.700, se não me falha a memória, eu acho que tem uma coisa que tem que ficar muito clara, né, especialmente para os mais jovens, né, para o pessoal que está com 20, 30 anos, o pessoal que está entrando no mercado de trabalho agora, você vai ter uma combinação de duas coisas acontecendo com a sua aposentadoria do INSS. Você vai ter que se aposentar mais tarde do que é hoje, você vai ter que postergar essa aposentadoria, e o teto muito possivelmente não vai ser 7.700. Esse teto vai baixando. Só para vocês lembrarem, antigamente o teto da Previdência era 20 salários mínimos. Hoje, né, se você tivesse mantido essa relação, o teto do INSS era para ser 20 mil reais, 20 mil e pouquinho mil reais. Então você vai ter uma combinação dessas duas coisas acontecendo. Você vai demorar e você vai receber menos. Que é uma coisa que a gente sempre fala para o pessoal que pergunta, né? É muito comum, né? Amigo e tal, familiar. O que eu faço com o meu INSS? Recomendação bem clara. Se você não, né, é CLT, porque se você for CLT você não tem que fazer, você já é descontado, você tá lá, né? Se você tem a opção de você escolher com quanto você vai contribuir, assim, a recomendação é contribua com o mínimo possível para o INSS e tenha a disciplina de pegar esse dinheiro e colocar em produtos do próprio Tesouro, como o Tesouro Renda Mais, que é um produto maravilhoso, um produto fantástico. Quando você faz a conta disso, a diferença que você vai ter de aposentadoria, a diferença do montante de dinheiro que você vai ter em 20, 30 anos vis-a-vis o teto de 7.700 que vai cair, que vai ser comprimido, é gigante, é absurda. Aí que mora o negócio, né? Porque aí que tá. Isso é difícil. Imagina o cara contribui a vida inteira, porque é isso, ele escuta como que funcionava no passado, 20 salários mínimos podia receber. 20, mais de 20 pau, agora o cara pode receber 7. Daqui 20 anos vai receber 4. Projeção não muito positiva também, né?
Convergindo para baixo. Mas e aí, a minha dúvida, só pra gente matar esse assunto, assim, por que a reforma da Previdência, então, não foi o suficiente para resolver um problema que, 6, 7 anos depois, a gente voltou a ter? Porque, primeiro, a economia que a gente teve com a reforma da Previdência que foi feita, ela meio que foi consumida, né, por escolhas que a sociedade fez. Uma das escolhas foi pegar, por exemplo, o Auxílio Brasil, né, ou Bolsa Família, como você queira chamar, que era 200, 300 reais, o negócio multiplicou por 3, multiplicou por 4. Isso foi uma escolha da sociedade, né? O Bolsonaro fez isso, né? E o Lula, quando foi eleito, quando ele entrou, ele manteve exatamente essa escolha. Hoje a gente está fazendo de transferência de renda na população brasileira 11% do PIB. 11% do PIB é transferência de renda. Esse número foi o número de 2023. Então foi uma escolha que a gente fez. Primeiro ponto. E o segundo ponto, a demografia piorou. Da reforma da Previdência para cá, a demografia conseguiu piorar. Essa curva de menos filhos por mulher, essa curva ficou mais inclinada, especialmente depois da pandemia. Isso é uma coisa que não só no Brasil, mas está saindo em vários países, né, que estão começando a saírem as primeiras estatísticas de natalidade pós-pandemia. Tudo piorou. E aí eu tô começando a embarcar num mood ruim aqui, porque realmente a situação não parece legal. Tem um próximo assunto aqui que... Você entendeu onde a gente quer chegar, né, Colinha? Você podia fazer o seu papel como cidadão brasileiro, né? E conversar com a Karine e, de repente, tentar ajudar nessa taxa de natalidade. Você quer que eu resolva? Quer que eu procrie? Mas essa situação que vocês estão falando é bem aquela história do dilema do prisioneiro, né? Aquilo que é a solução ótima individualmente, cara, então eu quero economizar, eu vou ter 0 filhos, vou economizar horrores. Essa situação, ela resolve, ela é boa do seu ponto de vista individual, mas quando você olha como sociedade, é um suicídio coletivo. Claro. E essa é a grande dor, eu acho. E quanto mais educada parece ser a população, mas a direção é essa, né? Você pega os países com o menor nível atualmente de crescimento demográfico, tem uma correlação grande com a educação. Assim, e tem outras histórias, né? Esse professor que eu falei que foi um dos inspiradores do Tesouro Renda Mais, né? Última visita no Brasil que ele teve, a gente tomou um café, ele estava falando assim, a gente precisa pensar fora da caixa. Uma das coisas que está circulando nesse meio acadêmico que estuda essa questão previdenciária é o seguinte: muito desse apagão demográfico é a questão do desbalanço contra a mulher, né? A mulher, ela tem jornada, né, no trabalho, ela tem a jornada dela dentro de casa, muitas das vezes o parceiro, o marido, não ajuda nas tarefas domésticas. Ela fala, nossa, aí ela vai eventualmente ter que parar de trabalhar por um tempo para poder dar atenção às crianças enquanto as crianças são pequenas. Ela está comprometendo ao mesmo tempo a renda presente dela e a renda futura, porque ela não está contribuindo, né? Aí ela olha, né? A decisão racional para a mulher é não ter filho. Teve um documentário que foi feito sobre isso na Coreia, muito interessante. A Coreia do Sul falou sobre isso. Entrevistaram várias mulheres sul-coreanas jovens, todas jovens, e todas mais ou menos com o mesmo discurso. A conta não fecha, para mim não faz sentido eu ter filhos, né? Então, uma das coisas que estão sendo aventadas, né, nessas pesquisas é, eventualmente, você pegar as mulheres que queiram ter filhos, que tenham filhos. O governo, em vez de dar um Auxílio Brasil, ele dá um Tesouro Renda Mais para ela, que vai poder ser resgatado lá na frente como se fosse a aposentadoria dela. Para compensar e remunerar ela por esse trabalho, né, de estar criando um cidadão, de estar tomando conta de um cidadão que vai ajudar o país no futuro. Interessante. Então, no fim das contas, se não tiver uma abordagem dessa, a decisão vai acabar sendo... O ser humano é mexido basicamente a incentivos, né? Incentivos e punições, né? É o stick and carrots, né? É a cenoura e o bastão na pessoa. Então, você tem que mudar essa relação de incentivos para estimular a sociedade a fabricar mais gente.